Bom dia, gente. Eu, Caroline e Beatriz de Jesus Brandão, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre as anemias hemolíticas corpusculares. Pode passar, Bia. A gente trouxe um sumário e aí a gente vai começar falando um pouco sobre a fisiologia da hemólise intra e extravascular, para a gente poder entender quais são as alterações que a gente tem na anemia hemolítica, dando enfoque para as corpusculares, que correspondem à esferocitose hereditária, eliptocitose, piropoiquilocitose e acantocitose. Dentro da fisiologia, a gente ainda vai abordar a fagocitose mediada por macrófagos, um pouco sobre o baço e os mecanismos de destruição extra e intravascular. Então, as hemácias, né, fisiologicamente normais, elas possuem uma vida útil de aproximadamente 120 dias. E à medida que essas hemácias entram em processo de senescência, de envelhecimento, ocorrem alterações metabólicas, como a redução da atividade de enzimas pertencentes à via glicolítica, e isso faz com que as hemácias tenham dificuldade de manter concentrações adequadas de ATP para utilizar nos seus metabolismos. Além disso, ocorre perda progressiva de lipídios, fazendo com que a gente tenha uma diminuição da área de superfície de membrana, de modo que as hemácias mais envelhecidas vão ter um aspecto de esfera. Ocorre também a formação de agregados de proteína banda 3, que é uma proteína bastante abundante na hemácia, com a hemoglobina oxidada. Todas essas alterações vão ser reconhecidas por anticorpos IgG e também por proteínas do complemento que vão opsonizar a hemácia envelhecida. E essa hemácia, então, ela vai ser reconhecida por macrófagos pertencentes ao sistema reticuloendotelial, que é formado pelo baço, fígado e medula óssea, e vai ocorrer, então, a fagocitose. Pode passar, Bia. E aí eu queria trazer um destaque para o baço, que vai ser o órgão principal para realizar a hemólise extravascular, tanto que ele é conhecido como cemitério de hemácias. E isso acontece porque o baço ele vai perceber pequenas alterações na membrana plasmática da hemácia. E isso se deve ao plasma skinning, porque quando as hemácias chegam lá na polpa vermelha do baço, ocorre um desvio do plasma. Então, o plasma ele sai do fluxo laminar nas arteríolas centrais para os ramos perpendiculares, fazendo com que as hemácias entrem em processo de estase. Então, essa redução da velocidade do fluxo de hemácias, esse congestionamento, permite que os macrófagos presentes no baço reconheçam essas pequenas alterações e ocorre, então, a fagocitose. Portanto, naquele momento e naquele espaço, a gente considera que existe um hematócrito maior, porque a gente vai ter uma maior concentração da massa eritrocitária em relação ao plasma. Pode passar, Bia. Aqui eu trouxe uma imagem que está lá no Zago, que vai falar justamente sobre a hemólise extravascular. Então, à medida que o macrófago, pertencente ao sistema reticuloendotelial, vai fagocitar a hemácia, a gente vai ter inicialmente o rompimento dessa membrana e a exposição da hemoglobina, né, que vai ser a proteína mais abundante do eritrócito. E aí, essa hemoglobina, ela vai ser decomposta em globina, e a globina vai ser metabolizada e os aminoácidos, né, provenientes dessa metabolização vão ser reutilizados para a síntese proteica. E o grupo M, ele vai ser decomposto em monóxido de carbono, hidrogênio, que vai ficar na forma de NADPH, ferro e biliverdina, através da enzima N-oxidase. Esse ferro, ele pode ficar armazenado na forma de ferritina e hemosiderina nos macrófagos, e outra fração vai se ligar à transferrina, isso na sua forma férrica, que é o Fe mais 3, e a transferrina vai carrear esse ferro até a medula óssea para que ele seja reutilizado no processo de eritropoiese. A biliverdina, por sua vez, ela vai ser convertida em bilirrubina indireta, ou também chamada de bilirrubina não conjugada, através da enzima M-redutase e com a utilização daquele hidrogênio que estava lá na forma de NADPH. Essa bilirrubina indireta, então, ela vai se ligar à albumina e cair na circulação sistêmica até atingir o fígado. No fígado vai ocorrer o processo de conjugação, em que a gente vai ter a adição do ácido glicurônico
através da enzima glicuroniltransferase, dando origem à bilirrubina direta, ou também chamada de bilirrubina conjugada. Essa bilirrubina conjugada, ela vai ser armazenada na vesícula biliar e vai ser excretada via trato gastrointestinal. Lembrando que a associação da bilirrubina direta com outros compostos no trato gastrointestinal vai levar à formação do urobilinogênio fecal, que é responsável por dar coloração às fezes. O urobilinogênio, então, ele vai ser excretado nas fezes. Pode voltar, Bia. Ele vai ser excretado nas fezes e parte desse urobilinogênio vai ser reabsorvido no intestino delgado. Ele é reabsorvido, cai na circulação porta e chega aos hepatócitos, onde vai ser novamente reexcretado. Os indivíduos que possuem algum tipo de lesão hepática, não vai ocorrer essa excreção, e assim a gente vai ter o urobilinogênio sendo filtrado pelos rins e presente na urina. Pode passar. Já no caso da hemólise intravascular, vai ocorrer quando a gente tem uma lesão grave na membrana da hemácia, como por exemplo, trauma. Nesse caso, a gente vai ter a presença de hemoglobina no sangue, no vaso sanguíneo. E a hemoglobina, ela vai ser extremamente tóxica para o nosso organismo. Então, em pequenas quantidades, essa hemoglobina, mais especificamente o seu dímero, vai se ligar à aptoglobina, que é um peptídeo, uma proteína sintetizada pelo fígado. Esse complexo aptoglobina-hemoglobina vai então ser endereçado ao hepatócito, onde vai ocorrer o metabolismo da hemoglobina, semelhante ao que ocorre na hemólise extravascular. Porém, se a gente tem altas concentrações de hemoglobina no sangue, vai ter um momento que essa aptoglobina ela vai estar saturada. Eu não vou ter mais proteína para ligar à hemoglobina. Consequentemente, a hemoglobina que ficar na sua forma livre, ela vai ser filtrada pelos rins. Parte dessa hemoglobina vai ser reabsorvida no túbulo contorcido proximal e lá nas células epiteliares tubulares vai ocorrer o metabolismo da hemoglobina e o ferro ele vai ficar armazenado na forma de ferritina e hemosiderina. E o excedente da hemoglobina vai estar na urina, considerando então hemoglobinúria. Pode passar. E aí a gente entra na anemia hemolítica propriamente dita, que, conceituando, a gente pode considerar um grupo de doenças em que a sobrevida das hemácias em circulação está significativamente reduzida e a medula óssea não é capaz de compensar as perdas mesmo com o aumento da produção, ou seja, mesmo com o aumento da eritropoiese. Pode passar, Bia. E em relação às manifestações clínicas da anemia hemolítica, a gente vai ter a presença de cálculos biliares. Então, cerca de 30 a 60% dos indivíduos que apresentam anemia hemolítica, eles vão ter esses cálculos decorrentes da maior excreção de urobilinogênio. Angina, porque como está ocorrendo hemólise, a gente vai ter um déficit na oxigenação dos tecidos. Isso faz com que ocorra o aumento da frequência cardíaca, podendo causar dores e desconfortos na região torácica. Além disso, a gente tem a hepatosplenomegalia, que vai ocorrer nas anemias mais crônicas, decorrente da maior atividade desses órgãos, fadiga, icterícia, causada pelo aumento de bilirrubina indireta, e colúria, que vai ser o escurecimento da urina, também decorrente do aumento de bilirrubina. E diante dessa hemólise exacerbada, a medula óssea tenta compensar, né? Já que a gente tem um aumento na demanda. Então, ela tenta aumentar a oferta para que haja um equilíbrio. E aí ocorre a hiperplasia. Então, a gente vai verificar uma medula óssea hipercelular. Então, a gente tem uma relação de leucócitos para eritrócitos em um indivíduo saudável de 5:1. E essa relação passa a ser de 1:1, ou até mesmo pode ser invertida, dependendo da gravidade da anemia. Outra coisa importante também é que os eritroblastos, eles correspondem ali no espaço da medula óssea a 20%. E em indivíduos com anemia, esse espaço de eritroblastos pode passar para 60%, sendo que o indivíduo com anemia hemolítica pode ter a sua eritropoiese aumentada cerca de 6 a 7 vezes, se considerado como um homem adulto normal. A gente tem também o crescimento de medula óssea ativa, então ocorre a substituição da medula óssea amarela por medula óssea vermelha.
Só que a sobrevida das hemácias está muito reduzida, muitas vezes inferior a 20 dias, e isso faz com que essa tentativa de compensação da medula óssea acaba sendo ineficaz. Aqui na lâmina, a gente pode estar verificando a série eritrocítica, que está bastante aumentada, e a gente verifica também que há uma diminuição de adipócitos, justamente pelaquela substituição de medula óssea amarela por medula óssea vermelha. Pode passar, Bia. Então, no sangue periférico, nas anemias hemolíticas em geral, a gente vai verificar uma redução do hematócrito e também da taxa de hemoglobina, reticulocitose, então a medula óssea começa a liberar uma maior quantidade de reticulócitos, né, com o objetivo de tentar aí contornar essa demanda maior. Em casos mais graves, a gente pode estar verificando macrocitose, porque vão ser liberadas células cada vez mais jovens no sangue periférico. O HCM e o CHCM vão estar normais, e o VCM, na maioria das vezes, ele vai estar normal ou levemente aumentado em casos mais crônicos. O RDW, ele pode estar aumentado, porque a gente vai ter aí anisocitose, né? A gente vai ter uma heterogeneidade em tamanhos, principalmente na fase inicial da anemia hemolítica, em que a gente vai ter hemácias normais e hemácias um pouco menores. E lembrando que o RDW, ele não é verificado através da observação do esfregaço, né? Ele é obtido a partir de equações matemáticas provenientes de sistemas automatizados. E aí a gente trouxe uma classificação das anemias hemolíticas, em que elas podem ser divididas em defeitos intrínsecos das hemácias e defeitos extrínsecos. Dentro dos defeitos intrínsecos, a gente tem as anormalidades das membranas, em que a gente subdivide em hereditárias e adquiridas, e aqui eu queria trazer um destaque para as anormalidades hereditárias, que vai ser o que a gente vai falar hoje no nosso seminário. Anormalidade da hemoglobina, como alterações estruturais, como no caso da anemia falciforme, ou alteração no ritmo da síntese, como no caso das talassemias. Defeito enzimático eritrocitário também. Pode passar. Em relação aos defeitos extrínsecos, a gente tem a ruptura mecânica das hemácias, e aí, como exemplo, a gente tem a anemia hemolítica microangiopática, em que essas hemácias elas vão ter uma deformabilidade menor e, consequentemente, vai ocorrer o rompimento dessas hemácias, a gente vai ter a presença de hemólise intravascular. Pode ser causada também por agentes químicos e biológicos, como no caso da malária, ou imune, sendo divididas em aloimunes, autoimunes e hiperesplenismo. E aí a gente começa falando sobre a nossa primeira patologia em si, que é a esferocitose hereditária. Então, a esferocitose ela vai ser causada por uma perda da área de superfície de membrana. Então, a gente vai ter uma redução da relação superfície de membrana com volume da hemácia. Isso é causado por uma redução da deformabilidade. Então, a hemácia ela perde aquela flexibilidade e se torna mais rígida. Além disso, a gente vai ter o aumento do sequestro esplênico, que eu vou explicar detalhadamente mais à frente, levando ao aumento da hemólise extravascular. E tudo isso é causado por defeitos em proteínas de membrana e também do citoesqueleto. Então, a esferocitose, 75% dos casos são causadas por doenças genéticas autossômicas dominantes, e 25% dos casos são causadas por doenças autossômicas recessivas. Lembrando que no caso das doenças recessivas, a gente pode ter a presença dos indivíduos traço, que são aqueles indivíduos heterozigotos, que vão poder passar essa característica, esse defeito para os seus descendentes, porém, clinicamente, eles são assintomáticos. E tudo isso vai ocorrer por mutações nos genes que codificam proteínas transmembrana e também no citoesqueleto. Então, a gente tem a deficiência isolada de espectrina, em que a gente vai ter uma instabilidade da bicamada lipídica e a gente vai ter o aumento da fragilidade osmótica dessas hemácias, levando à hemólise. A gente pode ter ainda uma deficiência combinada de espectrina com anquirina, deficiência de banda 3 e deficiência de proteína 4.2. A espectrina, a anquirina e a proteína 4.2 são proteínas periféricas que estão presentes na face intracelular da hemácia.
e elas têm papel estrutural relacionado à deformabilidade. Já a proteína banda 3 é uma proteína transmembrana que ela vai atuar como canal, promovendo a entrada de íon cloreto e a saída de íon bicarbonato. Lembrando que o íon bicarbonato vai ser importante para o controle do pH sanguíneo através do sistema tampão. Portanto, a gente pode ter defeitos verticais, que vão ser aqueles defeitos de interação entre proteínas transmembrana e do citoesqueleto, e defeitos horizontais, que vão ser problemas na interação de proteínas periféricas na face intracelular da hemácia. Então, em relação ao sequestro esplênico, esses defeitos, né, nessas proteínas vão gerar interações verticais ou horizontais enfraquecidas. A gente vai ter, então, a formação de microvesículas, que vão ser exocitadas, e com isso a gente perde a área de superfície de membrana e ocorre aquela diminuição da interação de área de superfície com o volume da hemácia. Consequentemente, a gente vai ter uma redução da deformabilidade, da capacidade desse eritrócito se deformar, gerando um aprisionamento esplênico. Naquele aprisionamento, a gente vai ter estase, como eu expliquei anteriormente, e essa estase vai levar a uma menor disponibilidade de glicose, a um pH mais ácido, devido à produção de metabólitos, né, de excretas ácidas. A gente vai ter também o aumento de moléculas oxidantes e o maior contato com os macrófagos do baço. Isso vai levar a uma hemólise exacerbada. Por isso que um tratamento importante para anemia hemolítica no caso de esferocitose é a remoção do baço, porque como o baço ele vai ser o órgão mais sensível a essas alterações, ao retirar o baço, ocorre uma diminuição na taxa de hemólise. Em relação ao diagnóstico da esferocitose, a gente tem o teste de fragilidade osmótica, em que o aumento da fragilidade osmótica vai indicar uma redução da área de superfície de membrana. Então, a amostra do paciente ela vai ser submetida a diferentes concentrações de cloreto de sódio, de modo que ocorre sempre um decréscimo dessa concentração, ou seja, eu vou tornando o meio mais hipotônico. As hemácias que possuem esferocitose, elas vão entrar em hemólise mais rapidamente, porque elas têm uma fragilidade osmótica, enquanto que as hemácias normais, né, da amostra controle, que está representado no gráfico pela linha vermelha pontilhada, elas vão ser um pouco mais resistentes a essa mudança de concentração. Outro teste também é o teste da lise pelo glicerol acidificado, em que vai ser cronometrado o tempo necessário para que ocorra a hemólise dessas células, por estar no meio ácido. Lembrando que a amostra que possui a presença de esferocitose, a hemólise ocorre mais rapidamente. E temos também o sequenciamento genético, que ele não vai ser muito utilizado para o diagnóstico laboratorial, mas vai ser utilizado mais a nível de pesquisa mesmo. Pode passar, Bia. E em relação aos achados do semiperiférico, né, que é o que mais importa aqui para a gente vai verificar, então, reticulocitose, esferocitose, então a gente vai ver hemácias microcíticas e hipercrômicas. Em casos mais graves, a gente verifica poiquilocitose, então a gente observa uma heterogeneidade nas formas, né, na morfologia das hemácias. O VCM ele vai estar normal ou diminuído, dependendo da gravidade da esferocitose. Ocorre também uma redução de espectrina, anquirina, proteína banda 3 e 4.2, e essa redução a gente verifica através do peso em quilodaltos, mediada pela eletroforese em gel de poliacrilamida. A gente ainda vai verificar a diminuição da aptoglobina, porque ela vai estar sendo consumida pela ocorrência de hemólise intravascular, diminuição do hematócrito, da taxa de hemoglobina, da transferrina e também da capacidade de ligação à transferrina, porque como a gente está tendo a hemólise e a disponibilidade de ferro, essa transferrina ela não vai ser capaz de se ligar a ferro de origem exógena. A gente vai ter também um aumento do RDW, um aumento do ferro sérico, ferritina, bilirrubina, da saturação também de transferrina e do HCM-CHCM, que é chamado de hipercromia relativa. Então, nesse caso, o que acontece?
Alguns autores consideram que a gente tem uma HCM-CHCM normal e uma hipercromia relativa. O que significa isso? Eu não tenho um aumento na quantidade de hemoglobina, eu tenho uma redução do volume da hemácia. Então, fazendo uma analogia aqui bem esdrúxula, se a gente tem 100 pessoas e coloca essas 100 pessoas num campo de futebol, vai parecer que o campo está vazio. Mas se a gente coloca essas mesmas 100 pessoas em um ônibus, vai parecer que o ônibus está cheio. Então, o que causa a minha hipercromia é o meu referencial de volume da hemácia. Pode passar, Bia. Tá me ouvindo, gente? Sim. Sim. Ok. Em relação às eliptocitoses, né, elas são congênitas e divididas em 3 tipos: a eliptocitose hereditária, a eliptocitose esferose hereditária e a eliptocitose estomatosa, que tem outro nome, que eu vou falar mais um pouco na frente para vocês. Então, as eliptocitoses, elas têm algumas características em comum, como as mutações na alfa, principalmente na alfa-espectrina ou na beta-espectrina e na proteína 4.1, que são proteínas do citoesqueleto. Por essas mutações, causam instabilidade no citoesqueleto. E também a gente tem que essas formas elípticas, né, da hemácia, elas se tornam mais frequentes a partir do envelhecimento dessas hemácias. A gente vai ver mais um pouquinho na frente por quê. Quando a gente fala sobre a etiopatologia da eliptocitose hereditária, né, que é a primeira subdivisão, a gente tem que elas são caracterizadas por hemácias elípticas, são encontradas em todos os grupos étnicos, né? A gente pode encontrar eles em caucasianos, africanos, asiáticos, e essa doença ela possui uma grande variabilidade. Essa grande variabilidade vai se dar por alguns polimorfismos. Essa anemia, como eu falei, a variabilidade dela gera uma anemia muito variável também, podendo ser de uma anemia leve até uma anemia grave, que precisa de transfusão sanguínea e de esplenectomia. Como eu falei para vocês, essa forma elíptica que ela assume com o envelhecimento, ela acontece após a sua liberação na circulação, já que os reticulócitos e eritroblastos são esféricos, né? Ela acontece a partir do momento em que a hemácia, ela passa por um capilar, e aí ela não consegue voltar à forma bicôncava, porque o citoesqueleto dessa hemácia, ela está danificado, ele está instável, e ela não consegue voltar à forma antiga. Em relação à doença em si, ela é uma doença autossômica dominante, então ela vai poder ter duas zigoses, né? Ela vai poder ser homozigótica e heterozigótica. As homozigóticas, elas são mais severas, né? Geram icterícia, esplenomegalia e anemia severa, causadas por defeitos principalmente na alfa-espectrina, que vai afetar o sítio de autoassociação da alfa com a beta, lá no citoesqueleto, na parte intracelular. E em menores casos, em até 40%, mutações na proteína 4.1 e mais raras ainda na glicoforina C. Então, uma das grandes hipóteses sobre a grande alta variabilidade dessa doença se dá pelo motivo dos polimorfismos em alfa-lele, que é um gene que reduz a expressão de alfa-espectrina. Aqui está errado, tá A, mas é alfa. Quando esse gene ele está em cis, essa expressão desse alelo, ele é mais ameno para as doenças clínicas e manifestações laboratoriais. Quando esse polimorfismo do alelo está apresentado em trans, que é no outro cromossomo, em cis é no mesmo cromossomo, em trans é no outro cromossomo. Quando ela está apresentada na posição trans, essa doença ela vai ser mais exacerbada e a anemia e as outras características da doença vão ser mais fortes, né, em relação ao paciente. Para as manifestações clínicas, a gente tem que os portadores assintomáticos são os portadores que são heterozigotos, normalmente eles são assintomáticos, eles têm hemácias normocíticas, sem evidências de hemólise, porém, há uma menor estabilidade térmica dessas hemácias, e também uma mecânica desses eritrócitos também está prejudicada. E o aumento desses dímeros de espectrina, o alfa com alfa, beta com beta. Aqui nessa imagem, a gente tem uma imagem de uma eliptocitose leve, né? O paciente com eliptocitose leve, que não há eles falam que, no referencial teórico fala aqui, não há uma diminuição significativa
do hematócrito, até porque esses indivíduos ele não têm uma anemia mais severa. E aqui uma imagem, o B é uma imagem do polimorfismo com alfa-Lele, que já caracteriza uma anemia um pouco mais severa. A forma leve dessa doença, ela é mais comum e apresenta uma eleptocitose com até 10 até 100% das hemácias do paciente, a depender, claro, da gravidade. Há uma ausência de anemia e de esplenomegalia, há uma discreta reticulocitose e uma redução nos níveis de aptoglobina que Carol falou lá no início. Esses níveis de aptoglobina são importantes porque eles mantêm essas hemácias no baço para correr a hemocaterese. A forma sintomática, né, que vai desde a leve até a grave, em todas elas acontecem uma hemólise. Ela é crônica e, novamente, depende muito do grau. São decorrentes de variante genética que altera mais gravemente, né? A depender da alteração que ocorre na alfa-espectrina, principalmente, e se ela é trans ou cis, essa forma sintomática ela vai ser mais agravada. Acontece uma poiquilocitose, né, que é a alteração do formato das hemácias, e principalmente hemácias em lágrima, muitas hemácias em lágrima. A gente tem que, não é uma forma homogênea, não é só os eliptócitos que aparecem outras formas também. Em casos graves, há uma marcante fragmentação dessas hemácias, que vão ser hemolizadas, né? O diagnóstico dessa doença, né, da eliptossose hereditária, acontece pela microscopia óptica. Todos os índices hematimétricos dela são muito parecidos com o geral das próximas doenças que eu vou falar também, mas é muito parecido com o geral de anemia hemolítica, e nisso é preciso ir para a lâmina, né? O profissional tem que ir para a lâmina para identificar. Como essa é mais comum, geralmente é um pouco mais fácil de ser identificada. Então, em relação à eliptocitose esferocitose hereditária, ela é autossômica dominante também. Da mesma forma, as homozigóticas são mais severas e ela é um fenótipo híbrido entre a esferocitose e a eliptocitose. Ela apresenta uma anemia de leve a moderada. Todas essas anemias se apresentam com hemólise. Existe uma mistura de eliptocitose e esferose sem prevalência de nenhum dos dois. Há uma fragilidade osmótica dessas moléculas, não, dessas células, essas hemácias, né? São muito fragilizadas. E há um aumento da rigidez da membrana que não permite que essas hemácias elas voltem ao formato assim que elas se transformem em eliptose. Como eu falei, pode acontecer a predominância de qualquer um dos dois, né? Ou não. O diagnóstico é feito principalmente pelo teste de fragilidade osmótica das hemácias, e a fragilidade mecânica é excessiva, e a autohemólise também está aumentada, e que isso corresponde a uma adição de glicose nas células. Então, como eu falei para vocês, a eliptocitose estomatose, que é a última sequência das eliptocitoses congênicas, ela é chamada de ovalocitose da região do sudeste da Ásia, apresentada na Malésia também, ali pelo sudeste da Ásia. Ela é bem concentrada ali, o fenótipo dela é muito concentrado naquele local. Por que é concentrado naquele local? Por causa da resistência a falciparum, né? Falciparum. Que essas pessoas, quando elas apresentam esse tipo de hemácia, elas são mais resistentes. E por isso que a esplenectomia não é indicada para essas pessoas, porque essas hemácias, ela tem uma finalidade específica, né? Ela é de herança autossômica dominante também, e o quadro hemolítico dela é bastante discreto, apresentando pouca hemólise. Alguns autores, eles tendem a colocar isso como eliptocitose e outros autores como estomatose. Aí há um consenso de que isso se transforme numa eliptocitose estomatose. Em relação à poiquilocitose, a gente vai ter que essa doença ela é correlacionada, né, essa anemia é correlacionada com a eliptocitose hereditária. Ou seja, alguns dos genes que formam a eliptocitose hereditária também estão presentes na piropoiquilocitose, né? E isso transforma esse fenótipo mais severo, já que ela é de uma herança autossômica recessiva. Apesar disso, as pessoas que têm esse tipo de anemia, elas precisam de transfusão sanguínea, a retirada do baço, né? E com isso, há um retardo do crescimento e alargamento da medula óssea. A medula óssea, ela meio que acontece uma hipertrofia dessa medula óssea, apesar dela tentar
colocarem mais hemácias na corrente sanguínea. Em relação às características laboratoriais, a gente vai ter uma extrema poiquilocitose, numerosos eritroblastos circulantes, né, já que a medula óssea está tentando compensar ali a hemólise que está acontecendo, um VCM diminuído e o CHCM elevado. Os níveis de hemoglobina podem atingir o normal, mas geralmente eles são bastante abaixo, caracterizando anemia, e os reticulócitos são de 3 a 10%. Para o diagnóstico, a gente vai ter o teste de sensibilidade térmica, né, quando se há dúvida da piropoquilocitose. Por quê? As hemácias normais, elas vão se fragmentar com a temperatura a partir de 49 graus, enquanto as hemácias que estão em piropoquilocitose, elas se fragmentam na temperatura bastante abaixo, que é a temperatura de 45 graus. Tudo isso porque a espectrina é muito estável, e isso gera uma morfologia bastante alterada dessas hemácias. E aí esses eritrócitos se tornam muito sensíveis ao calor, por causa dessas mutações na espectrina, né? Geralmente são causadas por essas mutações. A nossa última sequência é a ancantocitose, que é muito rara, né? Aqui a gente vai ter, eu mostrei aquilo na lâmina, a presença de acantócitos, né? Que são projeções da membrana. Isso acontece porque não há síntese de apoliproteína B, né? Que até porque essa anemia, ela é chamada de abeta-proteinemia, né? E por causa dessa falta dessa síntese dessa proteína que gera essa mudança conformacional na membrana. A manifestação geralmente se dá na infância, com quadro neurológico grave, de ataxia, retinite grave, diarreia e anemia discreta, mas a anemia dela é discreta. A gente, com as características laboratoriais, a gente vai ter que o RDW está aumentado, como nas anemias hemolíticas comuns, o VCM está normal diminuído, o hematócrito está diminuído por causa da hemólise, assim como a hemoglobina, e há um quadro de reticulocitose também. Então, era isso, galera. Obrigada.